Então, pronto, galera. Deixei a aula gravando aqui. Como eu estava falando para vocês, ó, na semana passada nós tivemos um encontro. A aula foi gravada, assim como essa que está gravada, o pessoal poder assistir no YouTube depois. Quem não teve oportunidade de assistir, e quem quiser assistir a aula, obviamente, novamente, né? Na aula anterior, deixa eu novamente compartilhar a tela aqui para vocês, eu pedi para que vocês fizessem a leitura do capítulo 7, onde fala sobre aplicações da genética molecular, apenas o tópico 1, que era da página 94 até a página 97. E aí eu pedi para que fosse feito uma pesquisa sobre funções das enzimas de restrição, né? E o que a engenharia genética poderia ajudar no desenvolvimento de tecnologias? Vocês fizeram isso? Vocês que estão aqui na sala, que assistiram a aula passada, alguém conseguiu fazer isso? Deixa eu abrir no livro aqui também. Alguém conseguiu fazer? Professor, eu não fiz não, porque por causa do trabalho tá muito corrido, não deu para mim tirar um tempo para fazer não, viu? Porque você sabe aí, né? De manhã de tarde trabalho, só de noite que a Beleza. gente tem tempo. Beleza. Certinho, professor. Não era nenhuma pesquisona para fazer alguma coisa, para apresentar um trabalho. Era só entrar na internet, dar uma pesquisadinha no que é enzima de restrição, fazer uma anotaçãozinha no caderno para a gente pegar e compartilhar aqui. Mas vamos lá para a página 93. Alguém fez? Fala para mim. Acho que alguém ia falar aí. O quê? Desculpa, cortou. Pode falar de novo? Era para fazer o quê? Pronto. Na aula anterior eu tinha colocado no chat, mas eu vou colocar lá no Google Classroom. Assim, ó, uma pesquisa sobre enzima de restrição, certo? E descrever o papel da engenharia genética para o desenvolvimento de biotecnologia. Fazer uma pesquisa, o que é biotecnologia, o que é engenharia genética, era só para vocês fazerem uma leitura antes, para na aula de hoje já vir mais ou menos assim com um pouquinho do conhecimento do que seria a aula. Mas não tem problema não, porque a gente está trabalhando nesse capítulo 7 aqui, tá? Antes de nós iniciarmos aqui, eu vou pedir um favor para vocês. Eu criei uma turma lá no Google Classroom. E aí eu queria que vocês agora aqui, todo mundo, vocês têm já instalado no celular de vocês o Google Classroom? Google Sala de Aula? Eu tenho. Sim. Clica nesse link que eu vou colocar aqui no chat aqui, ó. E se inscrevam na turma, por favor. Esse link também está valendo para a galera que está vendo aula no YouTube. Para a galera que está vendo aula no YouTube, vocês entram no Google Sala de Aula e digita esse código que eu coloquei aí, ó, 2AZPLDG. Vocês que estão aqui, vocês vão clicar no link e entrar na turma. Vê lá se consegue entrar, por favor, Felipe. Qual o nome do aplicativo, professor? Classroom, o Google Sala de Aula. Ok. Esse aqui, Muriel, vou escrever, ó, Classroom. Vou botar Google Sala de Aula, que vai. Beleza, ok. Tranquilo, vou colocar aqui. Bota aí, vê se baixa aí. Talvez quando você clicar no meu link, você consegue já ir pedir para baixar. Vamos aí, ver se alguém consegue entrar. Professor, qual é o código? O código eu vou colocar de novo aqui, ó. É porque eu mandei só o link, quem quisesse clicar no link, mas deixa eu botar tudo de novo aí, código e link. Você pode entrar pelo link ou pelo código. Entrando pelo link já vai direto pelo código, né? Já vai direto. Ah, tá. Então já tá aqui já. Então, a galera que está aí no YouTube, assistindo a aula depois, entra pelo código aí, ó, 2AZPLDG. Vamos ver se alguém conseguiu entrar. Deixa eu clicar aqui em pessoas para ver. Opa, já tem aqui Karine, Felipe, Muriel, tudo já conseguiu entrar. Pronto, tudo aqui, ó. Karine Primo, Felipe Ferreira de Souza, Muriel Queiroz, os três já conseguiram se inscrever na turma, né? Então, eu vou colocar... Ó, Renildo, você que está entrando de novo aqui, querido, ó. Google Classroom,
que é a turma da terceira série. Vou colocar o link de novo aí. O link é o código. Optem pelo que achar melhor para poder escrever. Por quê? Nós vamos fazer o seguinte, essas orientações que eu vou dar, as atividades que vocês fizerem, né? É para postar tudo aqui no Google Classroom, para não precisar ficar mandando pelo WhatsApp nem nada, certo? Deixa tudo aqui. Então, por exemplo, eu botei o link, 3 pessoas já estão aqui na turma, então está funcionando belezinha. O que ficou para a gente fazer na aula da semana passada, gente? Foi fazer uma pesquisa sobre enzimas de restrição. Então, o que é que eu tinha pedido? Não era uma pesquisona grande, não. Era só chegar aqui na internet, ó, estou fazendo aqui para vocês, ó, enzimas de restrição. Simplesmente para saber o que era enzima de restrição, que era um tema que a gente ia conversar. Entrou mais uma colega aqui. Vou copiar novamente o link, o código da turma. Ó, Cida, você que entrou agora aí. Estamos colocando aqui o Google Classroom para poder entrar e se inscrever na turma. Ou clica no link e bota o código, tá? Então, por exemplo, gente, enzima de restrição. Chegava aqui fazer uma pesquisa simples, só para vocês saberem do que se trata. Enzima de restrição são enzimas que cortam o DNA em local específico. Elas reconhecem determinadas sequências no nucleotídeo do DNA e fragmentam a molécula sempre que identifica essa sequência, produzindo extremidades. Aí está aqui uma descrição genérica. Eu só queria que vocês soubessem o que é isso. Aí tem aqui, por exemplo, aqui no próprio internet, no Google, qual é a capacidade dela, para que essas enzimas fazem. Tem umas pesquisas mais avançadas aqui. Lógico, vocês iam ler coisas simples, fazer pequena anotação no caderno, vocês saberem do que é isso. Porque a aula desse capítulo, que eu espero que alguém tenha lido, é uma aula que fala sobre aplicações da genética molecular. Por esse título, meus amiguinhos, o que vocês acham que trata esse capítulo? Quem leu ou quem não leu? Poderia falar alguma coisa para mim? Pô, genética molecular, esse capítulo vai tratar de tal coisa. Alguém tem ideia, supõe alguma coisa sobre isso aí? Tenta falar alguma coisa comigo para me ajudar aí. Para não ficar só eu falando. Alguém fala, professor, não lembro de nada, não sei de nada disso aí, ó. Eu não sei nem sobre o que isso vai tratar. É eu, professor. Mas, assim, pelo nome, genética molecular, você acha que esse capítulo vai ser falado sobre o quê? Sobre a célula? Sobre DNA? A minha pergunta é essa. O que vocês acham que vai ser falado? DNA. Vai ser falado sobre DNA. Alteração de DNA poderia ser alguma coisa assim? Fazer algumas coisas diferentes no DNA, fazer alguma mudança, colocar genes de um tipo de célula em outro. Vocês nunca leram, nunca viram nada a respeito disso? Uma imagem dessa daqui, ó, vocês têm ideia do que pode ser uma imagem dessa aqui, que está na capa desse capítulo? Aqui está mostrando um óvulo, olha a legenda, ó. Óvulo de rato recebe material genético de outra espécie. Ou seja, o que é o óvulo? É a célula reprodutiva dos animais, correto? O óvulo é feminino e o espermatozoide é masculino. Então, aqui está mostrando só uma imagem de um óvulo onde está sendo colocado o material genético dentro dele. Para que eu não sei. Deve ser para fazer com que ele comece a produzir alguma característica diferente, não sei. Mas quando a gente vê uma coisa dessa, gente, numa revista, ou em qualquer lugar que você estiver, a gente tem que ter um mínimo de curiosidade para ver os genes. Ó, Cida falou aqui, tudo bem, falar sobre os genes, isso. A gente tem que ter um mínimo de curiosidade para tentar saber sempre um pouquinho mais. Na internet tem uma imensidão de informações que nos ajudaria a entender muito. Por exemplo, nós estamos passando agora por um momento de pandemia, por exemplo, tem vacinas diferentes. Quase ninguém sabe o porquê que tem uma vacina da marca tal,
por que tem uma vacina da marca X, da marca Y, um age de um jeito, outro age do outro, um é mais eficaz que a outra. Muitas pessoas acabam não buscando informações adicionais para ter conhecimentos melhores. Fica apenas escutando coisinhas que vêm de um lado, que vêm do outro, mas não tem um raciocínio bom sobre as coisas, né? Porque muitas vezes as pessoas não buscam querer ler mais alguma coisa. Nesse capítulo, olha o que está dizendo. Não sei se algum de vocês leram, vocês que estão aqui na aula e vocês que estão vendo no YouTube. Ó, a genética molecular estuda a estrutura e função dos genes no nível das moléculas. Nessa área, foi possível desenvolver novas biotecnologias baseadas na manipulação do DNA. Primeiro que aqui nós temos alguns nomes, eu vou primeiro tratar um pouco desses nomes com vocês. Tem alguém falando? Não, ninguém falou não. Eu vou abrir aqui, então, um slide em branco, para eu voltar aqui como vocês da terceira série não lembrar de nada desse tipo de assunto. Está falando aqui de DNA. Onde que eu encontro o DNA? Onde que o DNA está? Para a gente poder... Ei, professor. Oi. Eu posso postar a atividade amanhã? Atividade não, a pesquisa. Pode, sem problema. É só postar lá na sala do Google Classroom. Não tem problema, não. Tá? Tá aberto lá, gente. Fique tranquilo. Ainda a gente está na segunda semana, gente, de adaptação, tá? Fique tranquilo que a gente não vai ficar assim. A gente quer que vocês corram atrás total, mas a cobrança vai ser no nível, pelo menos dessas 2 primeiras semanas, da gente poder se organizar, de ter o Google Sala de Aula. Fique tranquilo, viu? Mas eu fiz uma pergunta. Onde é que eu encontro o DNA? Nas células? Na célula. Que local da célula? Sangue? Bem, sangue é formado por várias células. O sangue é um tecido. Dentro do sangue, eu vou encontrar hemácias, que é uma célula, eu vou encontrar leucócitos, que é um tipo de célula, mas em todas as células, Muriel, seja células do sangue, seja da pele, de qualquer lugar, eu vou encontrar esse material genético dentro do núcleo, certo? Óbvio que eu estou falando aqui de uma célula eucarionte. Se vocês lembrarem, célula eucarionte é aquela que tem a membrana plasmática, é aquela que tem o citoplasma, tem a membrana nuclear ou a carioteca, por isso que ela é chamada de eucarionte, e aqui dentro eu vou encontrar o quê? O material genético. Então, eu gostaria que alguém tivesse dito assim, ó, o DNA está lá no núcleo da célula, porque isso aqui, gente, é o núcleo. E dentro do núcleo contém o quê? O material genético. O núcleo, ele é o centro, ele controla todas as atividades metabólicas da célula. Vou voltar para o enunciado do livro, do capítulo, porque a gente tem que ir devagarzinho para vocês relembrarem, ó. Está dizendo o seguinte, ó, genética molecular estuda a estrutura e função dos genes. Tudo bem. Vocês me disseram que tem a ver com DNA, e aí Cida ainda falou a palavra genes. Vocês devem recordar, nem que seja de Vale a Pena Ver de Novo, na abertura da novela O Clone, como é que é uma molécula de DNA. Está bem feia a molécula aqui. Deixa eu vou apagar isso aqui, que está ridículo. Eu tremi minha mão aqui na canetinha. Não ficou legal. Nós apaga e faz de novo. Não é não, velho? Muito bem. Não vai ficar... Ave Maria, porque tá muito ruim aqui o espaço para eu poder escrever. Ave Maria! Desculpa, mas é porque minha mão aqui... Deixa eu fazer lá em cima, eu estou fazendo no canto da tela, aí fica um pouco ruim de fazer. Mas eu acho que quando eu estou na sala de aula, fazendo com giz, com giz não, com pincel é melhor. Aqui nessa mesinha digitalizadora é meio complicado. Tá. Mas aí eu escrevi a molécula DNA, a estrutura dela. Todos vocês lembram que é uma estrutura dessa maneira? Ou alguém nunca viu essa imagem? Eu já. Muito bem. Aí minha amiga Cida, ela pegou e escreveu, ó, esse assunto tem a ver com genes. Quem é que poderia me dizer o que é um gene? Alguém tem ideia do que é um gene? O que tem dentro de um gene?
Fala para mim aí. Olha, você botou os genes. O que é que eu tenho num gene? Dentro de um gene, eu posso ter informações genéticas? Posso? Alô, fala comigo, meu povo. Eu creio que Gente, sim, né, professor? eu creio que sim, tudo bem. Essas informações genéticas, ela quer dizer o que para nós, as informações genéticas? O que ela está gravada nessas informações genéticas? Fala para mim aí, o que você imagina? Que no meu DNA contém genes e que esses genes contêm informações genéticas. O que são essas informações? Meu amigo Muriel acabou de mostrar a filhinha dele aí, certo? Ele transmitiu genes para a filha dele, assim como a mãe também o que transmitiu, correto? Então, o dentro do nosso DNA que contém gene, o gene, gente, ele vai ser um pedaço do DNA, um fragmento do DNA, onde nesse fragmento, aqui é um gene, onde nesse fragmento contém uma informação. Vocês estão me vendo aí na tela e vocês estão vendo que a minha careca brilha virada na desgrama, não brilha? Eu sou calvo, carecão. Por quê? Porque eu tenho um gene, porque eu tenho uma informação genética, correto? Para essa característica que está sendo manifestada aqui. Muriel, por exemplo, ele é grandão, ele é altão, recebeu alguns genes que complementaram e somaram para que ele fosse alto. Fulano de tal tem determinados genes que deixam a cor da pele mais escura, mais clara, que tem a ver com isso da pigmentação. A gente recebe gene para tudo, para a cor dos olhos, se vai ter uma doença ou não. Tudo é o quê? É uma informação genética que vai estar nesse gene, tudo bem? Que vai estar presente o quê? No DNA. E esse DNA está onde? Dentro do núcleo da célula. Tudo bem? Então, o DNA nosso contém um monte de genes. E esses genes são as nossas informações. Acontece que nesse capítulo, o que está querendo dizer aqui, ó? Nessa área de biotecnologia, tá vendo? Foi possível desenvolver biotecnologias baseadas na manipulação do DNA. O que a gente vai utilizar? Ó, biotecnologia, tá ruim, acho que a pilha tá fraca desse trem. Biotecnologia para poder manipular o DNA. Pela palavra biotecnologia, alguém poderia me ajudar a destrinchar e entender o que é a palavra biotecnologia? Biotecnologia, desculpa, ficou errado aqui. Alguém poderia arriscar aí? Biotecnologia? Pensa comigo aí. Hein, galera? Ninguém? Felipe? Eu não faço Daniel? ideia. Emanuela? Pelo nome. Professor, também não, professor. Vamos lá, gente. Por favor, gente. Professor, não esqueceu tudo, professor. Tem piedade de nós. Não, negócio de esquecer não, rapaz. Olha só, velho. Bio significa vida. Literalmente, biotecnologia seria técnicas utilizando algum organismo vivo em prol de alguma coisa, para poder tentar o quê? Manipular o DNA. No início do capítulo aqui, pelo que eu vi, ninguém leu, né? Está aqui dizendo, um exemplo são plantas, são bactérias, são animais transgênicos. Biotecnologia utiliza seres vivos
para produzir substância importante para o ser humano como medicamento. Olha que doideira. A palavra transgênico, vocês já escutaram essa palavra? Não fala que nunca escutou, não, que eu dou um cascudo quando eu encontrar um de vocês na rua. Por quê? Porque eu sei que eu já expliquei isso para vocês. Eu já ouvi. Quando vocês comem um salgadinho ruim desses aí, ó, vai ter um triângulozinho Com medo, amarelo. né? Hã? Com Vai ter medo de levar o cascudo, Pois Uriel. é, tá vendo? Vai ter o triângulozinho amarelozinho assim, ó, com Tzinhos dentro, dizendo, nesse alimento contém soja transgênica. Significa dizer o quê? Que aquela soja ela foi manipulada geneticamente. Manipulada como? Os cientistas foram, através de técnicas, com biotecnologia, foi lá e alteraram o gene, alteraram alguma informação em prol de alguma coisa, correto? Então, houve uma alteração do material genético em prol de alguma situação. Ou para essa soja, vamos lá, vamos viajar, ser mais nutritiva, os caras conseguirem produzir mais, ser mais resistente a uma praga. O fato é que, de alguma maneira, essa informação genética deles foram alterada. E é isso que a gente vai trabalhar nesse capítulo. Tem mais coisa só na introdução, gente, ó. Bactérias, animais... Aqui, ó. A biotecnologia utiliza seres vivos para produzir substâncias importantes para o ser humano como medicamento. Muito bem. Vocês já ouviram falar em um medicamento chamado insulina? Sim ou não? Sim, que muitos diabéticos tomam. Muito bem. Está relacionado com pessoas que têm diabetes. Certo? Insulina, para quem aí não lembra ou não sabe, é um hormônio produzido pelo pâncreas. É um órgão que nós temos chamado de pâncreas. E qual é Estou parecendo um G, mas é um C, viu? O que essa insulina faz quando a glicose está alta no sangue, logo depois que a gente alimenta, a insulina faz com que os níveis de glicose, ela o quê? Diminuam. Tudo bem? Pâncreas. Ela diminui. Então, muito bem. Tem pessoas que têm deficiência na produção dessa glicose, dessa insulina, e aí a pessoa desenvolve o quê? A doença chamada diabetes. Tem gente que chega a um nível de diabetes que tem que injetar algumas vezes no dia o quê, galera? Insulina. Aí eu pergunto para os senhores, vocês têm ideia como é que é produzir insulina? Eu não. Nenhuma ideia, né? Muito bem. Insulina, gente, hoje em dia ela é produzida, sabe por quem? Por bactérias. Olha que viagem. Olha que doideira. Isso tudo através do quê? Dessas questões de biotecnologia, de engenharia genética, dessas coisas todas. O que os caras fazem? Biotécnico, o que os caras fazem? Eles vão lá, gente, no DNA da bactéria. Vamos fazer o seguinte aqui, ó, para vocês poderem entender, ó. Vamos imaginar. Oh, desgrama, apaguei tudo, ó. Sem querer, querendo. Mas tudo bem, eu escrevi a palavra insulina, bactéria, etc. Perdão. Vamos imaginar um DNA da bactéria como isso aqui, ó, vermelhinho aqui, ó. Certo? Tudo bem? E o DNA nosso como preto, numa bolinha. O que acontece? Lá no meu DNA, ele vai ter um gene, que eu acabei de escrever no outro slide. O que é um gene? Quem lembra aí que eu acabei de falar? Eu não entendi. Um pedaço do DNA que contém uma informação genética. Então, Muriel, que falou aqui claramente, vamos ter a ideia que lá no meu gene, lá no meu DNA, eu tenho um pedaço aqui do meu DNA, ó,
que contém um gene. E esse gene aqui, ó, Muriel, é um gene para fabricar insulina. Tudo bem? Lá tem assim, ó pâncreas de Ramon, você tem que produzir insulina, porque a insulina é necessário para diminuir os níveis de glicose. Beleza? Tá lá, a gente tem a informação. O que hoje pode ser feito, galera? Hoje pode ser feito o seguinte, eu vou pegar essa imagem aqui e vou transcrever para cá. Hoje, o que os caras podem fazer hoje? O DNA aqui é vermelho, né? Eles podem chegar aqui, gente, ó, recortar um pedaço do DNA aqui, ó, que está de preto, que tem a informação para fabricar insulina, os caras vêm aqui, ó, e pegam o DNA e jogam na bactéria. Certo? E aí, o que acontece? Em laboratório, essas bactérias agora têm uma informação genética que não era dela, mas que colocaram lá, e essas bactérias passam a produzir o quê? Insulina. Aí os caras conseguem lá purificar isso, organizar tudo belezinha e produzir o quê, gente? O medicamento onde as pessoas vão utilizar tomando as injeçõezinhas lá para poder diminuir os níveis de glicose e poder regular. Eu estou explicando isso aqui para vocês de uma maneirinha bem simples para vocês poderem começar a pegar o fio da meada aqui do que nós estamos discutindo. Isso daqui que eu expliquei, que foi lá no DNA do ser humano, onde tem o gene, que é um pedaço do DNA, que tem uma informação genética. Nesse caso aqui, a informação foi o quê? Fabricar insulina. Pegou esse pedaço daqui, colocou na bactéria, e a bactéria passou a produzir a insulina. Vocês entenderam isso? Sim. E quem mais aí? Só a Muriel me respondeu. Quero ver os outros. Tem mais gente nessa Mais sala. ou menos. Mais ou menos o quê, Manu? Me ajuda o mais ou menos para eu poder explicar aqui, porque tem que ter concentração, gente. Ó, eu falei que o DNA contém várias informações genéticas. Tudo bem? Que elas estão contidas o quê? Nos nossos genes, as informações. Então, gene é um pedaço do DNA que contém uma informação. E aí eu dei o exemplo para a cor do olho, para a cor da pele, para ter cabelo, para não ter, para ser alto, para ser baixo. Tudo que nós somos, temos essas informações gravadas em nossos genes. E eu estou falando que nós temos um gene, uma informação genética, que é para as pessoas poderem produzir um hormônio chamado insulina. É aquele hormônio que às vezes algumas pessoas não têm, correto? E aí ela vai precisar injetar em seu organismo, com a seringuinha lá, certo? Para ela poder diminuir a quantidade de glicose. O que eu falei foi que hoje, através da engenharia genética, da biotecnologia, hoje é possível você ir lá no DNA humano, onde tem a informação, copiar aquela informação lá, ou seja, aquele gene que fala, ei, é para fabricar insulina, é possível pegar aquele gene e vir jogar, por exemplo, em uma bactéria, está aqui, ó. Por isso que eu coloquei o DNA da bactéria em vermelho, e eu coloquei aqui o pedacinho em preto. Quer dizer o quê? Que esse pedacinho aqui, ó, veio da informação de uma célula humana, vamos assim dizer. E aí, o que acontece? Essa bactéria agora passa a produzir o quê? Insulina. Eu só estou explicando para você aqui de maneira bem simples essa transferência de uma informação genética de um ser vivo para o outro, para que esse daqui passe a produzir algo que é necessário. Isso aqui é uma técnica é uma biotecnologia, porque eu estou utilizando um ser vivo, uma técnica no ser vivo para poder produzir algo, tá? Então, na produção de medicamentos, para melhorar a característica de animais e plantas, para obter organismos com característica nova, tudo bem? Tudo isso está aqui presente nesse capítulo que nós estamos estudando. Meus queridos, hoje, Muriel, só concluir o raciocínio, hoje os caras conseguem injetar em algumas plantas, né, nessas grandes plantações, eles conseguem colocar genes nas plantas para elas serem resistentes a uma praga. Entende?
ou simplesmente se uma lagarta for lá comer tal planta, essa planta produz uma substância, vamos aqui, né, dar uma viajada aqui, que pode, por exemplo, matar a lagarta. Ou seja, hoje consegue fazer essas alterações genéticas dos seres vivos em prol de um resultado que seja benéfico. Benéfico, eu estou querendo dizer, não estou querendo dizer na saúde humana, eu estou querendo dizer assim, que você consegue, eu sou um grande agricultor, eu quero colocar um gene na minha soja que ela é resistente à praga. Beleza, eu vou ter um benefício, que é o benefício financeiro, uma vez que quando eu tiver toda a minha safra, ela não for, por exemplo, prejudicada por nenhuma praga de bactéria, etc. Isso, eu posso utilizar engenharia genética, biotecnologia, transferir informação genética de um indivíduo para o outro. Você ia perguntar? O que é RNA? RNA. Isso. Muito bem. Nós temos, Muriel, duas moléculas que é da classe das substâncias orgânicas, chamada de ácidos nucleicos. Tudo bem? Temos duas moléculas, é o DNA e temos o RNA. Tá bom? O DNA, Muriel, ele é essa molécula assim, ó, dupla, igual eu fiz o desenho. O RNA é apenas uma molécula simples. Tanto o DNA quanto por moléculas menores, que nós chamamos de nucleotídeos. E aí, não se preocupe, isso aqui, só porque ele perguntou, eu vou explicar. O nucleotídeo, uma estrutura que a gente chama de pentose, e uma estrutura que é uma base nitrogenada. Vamos nos atentar só para isso aqui, para essa base. Vocês já viram em algum desenho em livro, em algumas coisas, que quando mostra um DNA, mostra umas letrinhas, A ligada-se com T, G com C, T com A. Já viu essas letrinhas? Em algum livro, em alguma coisa assim? Certo? Essas letras a essas estruturas chamadas de núcleos, mas aqui a gente só representa por a letrinha que está aqui dentro, ó. Por exemplo, quando eu olho o DNA, Muriel, e tem, por exemplo, aqui, ó, eu sei que T e A, um exemplo, significa dizer que de um lado aqui da fitinha tem um T, do outro lado da fitinha aqui tá. De um lado aqui tiver G, do outro lado aqui tem C, e por aí vai. Eu ainda vou explicar isso aqui melhor, futuramente, aqui, para poder relembrar, porque a ideia é diferente aqui. Então, o que que acontece, galera? Esse DNA, ele é formado por essa sequência de letras. Uma determinada sequência de letras é que vai ser o que? Aquela informação genética que eu falei para vocês. Por exemplo, eu tenho, tudo bem? Então, aqui no meu DNA tem a informação. Eu vou escrever aqui literalmente, ó, olho azul. O azul, lá não vai estar escrito O-L-H-O, não vai estar escrito, não. Lá vai ter uma sequência assim, ó, T, A, G, C, A, T, uma sequência de letras. Essa sequência de letras, ela significa o quê? Olho azul. Só que isso, Muriel, está lá no meu DNA. Para isso daqui, de fato, ser o olho azul, que é o que as pessoas veem, eu preciso dessa molécula chamada de RNA, que ela vai ajudar nesse processo todo para acontecer. Então, o RNA, por exemplo, ele vai ajudar com que essa informação, no final, se transforme em olho azul. Mas, de maneira simples, DNA e RNA são ácidos nucleicos. Em vírus, nós temos alguns vírus que ele não tem DNA, ele só tem RNA. E a informação genética do vírus, ou seja, tudo aquilo que o vírus vai fazer quando ele entrar em uma célula, está contida nessa moléculazinha de RNA. Então, eu posso dizer assim, de maneira bem simplória, o RNA ele é o primo do DNA. Só que o DNA ele tem duas fitas, e o RNA tem apenas o quê? Uma única fita. E o RNA ajuda o DNA a expressar a sua informação. Meu olho só é azul, porque a informação que estava no DNA
o RNA ajudou ela a aparecer. Eu só sou calvo porque o RNA ajudou a informação que estava no DNA acontecer e assim por diante. Compreende? Sim, senhor, obrigado. Das ordens. Meus queridos, como eu vi que ninguém leu o capítulo, ninguém viu nada, a gente vai ter que trocar umas ideias melhores ainda na próxima aula. Mas eu preciso que os senhores leiam, pelo amor de Jesus Cristo. Isso daqui. Por quê? Porque é isso que eu expliquei para vocês aqui, essa transferência de uma informação genética de um ser vivo para o outro em prol de alguma coisa, é esse primeiro tópico do capítulo, que é chamado de tecnologia do DNA recombinante. E a tal das enzimas de restrição que eu pedi para vocês pesquisarem, é justamente essas enzimas que vão fazer aqui, ó, eu utilizei a palavra recortar, ó, eu vou lá e corto um pedaço aqui da informação genética e colo aqui no outro. Quem faz isso são as moléculas especiais chamadas de enzima de restrição. Então, eu não gostaria que vocês, só para uma questão de cumprir tabela, fizesse uma pesquisa qualquer, sei lá, postasse lá no Google Classroom, só postar, não gostaria que vocês fizerem isso. Gostaria que, de fato, vocês pesquisassem, entendessem um pouco mais sobre isso daí, tá? Deixa eu ver se mais alguém escreveu aqui na turma, peraí. Como eu não sabia que estava tendo aula, eu fui no colégio hoje, aí eu vou fazer essas pesquisas e vou postar. Tranquilo, tranquilo. Ó, quem se inscreveu na turma até agora? Karine, Emanuela, Felipe, Luciano e Muriel. Então, os outros aí, ó, Reinilda, Ludmila, Cida, por exemplo, se inscrevam depois na turma aí, ó, para a gente poder mandar as coisas. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui a chamadinha de vocês aqui, que tem um negócio na chamada online aqui que eu ainda... Aí, tá tudo aqui, ó, pronto. Já consigo ver quem está presente. Beleza. Então, é o seguinte, lá nesse Google Classroom, que é nessa sala de aula aqui, ó, nesse mural aqui, ó, eu vou postar uma orientação do que eu quero que vocês façam. Nós ainda vamos bater um pouquinho aqui, ó, no que está aqui, porque eu não posso avançar muito o capítulo se vocês não entenderem bem o que eu estou tratando aqui com vocês. E a galera que está no YouTube assistindo, entre no código da turma, certo? O código da turma vai ser, deixa eu pegar o código aqui, ó, 2AZPLDG. Esse é o código. Baixe o aplicativo Google Sala de Aula na Play Store ou na Apple Store, quem tem uns iPhones, sei lá. E aí, entra na sala, porque nessa sala vai ter um monte de informações para a gente poder continuar trabalhando. Beleza? Então, mais informações eu vou colocar lá na sala de aula. Inclusive, essas do que já era ter feito, eu vou repetir as informações lá, que é para vocês fazerem e postar lá. Mas o mais importante, gente, é vocês entenderem o que eu estou explicando. Não é simplesmente fazer uma atividade por fazer só para isso. Porque senão, vocês nem estariam aqui. Vocês iam fazer lá a prova do Enseja, do não sei o quê, para terminar o ensino médio. Vocês estão aqui é porque vocês querem aprender um pouquinho. E quem está no YouTube assistindo a aula, a pegada é a mesma, porque quer aprender algo. Combinados? Fechou. Fechou? Então vamos encerrar, porque vocês têm outra aula agora de 9h45 e eu também, beleza? Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu. Vou encerrar a gravação. Tchau, tchau.